você está? Está feliz com Jesus? Amém. Então abre a sua Bíblia aí, no Evangelho de João, capítulo 11. Nós vamos ler o verso 45. João 11, 45. O plano para matar Jesus. Amém? Eu não passei ali na irmã, não deixei nada com ela. Peguei todo mundo de surpresa. Aleluia. João 11, 45. Amém? Vou ler. Diz assim: muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Outros, porém, foram até os fariseus e lhes contaram o que Jesus havia feito. Verso 47. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Verso 49. Mas um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vocês não sabem nada, nem entendem que é melhor que vocês, para vocês, que morra um só homem pelo povo e que não venha aparecer toda a nação. Ora, Caifás não disse isso por conta própria, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia, resolveram matar Jesus. Amém? Versos 53 até aqui nós lemos. E eu queria que você entendesse uma coisa aqui, porque a Bíblia, ela diz que muitos judeus, né, tinham vindo visitar Maria e viram o que Jesus havia feito, né? Você precisa entender o que aconteceu no capítulo 11, né, o início do capítulo 11, né, que nós lemos, que foi a ressurreição de Lázaro. Essa Maria aqui, né, era Maria, irmã de Marta, era também irmã de Lázaro, que testemunharam o milagre de Jesus, né? A Bíblia diz que Jesus estava distante, recebeu o comunicado de que Lázaro estava enfermo, e quando Jesus chegou já não havia mais tempo, porque Lázaro já estava morto. E diante da morte, aquelas mulheres, né, desesperadas, o povo já ali para o sepultamento, Jesus olhou para aquelas pessoas e disse que aquilo, que Lázaro apenas dormia e que o nome de Deus ia ser glorificado, o nome do Senhor ia ser glorificado por meio da vida de Lázaro. E todos nós conhecemos a história. Jesus manda retirar a pedra e depois ele diz: Lázaro, vem para fora, e Lázaro ressuscita. E por causa desse milagre de Jesus, a Bíblia diz que muitos judeus creram. Muitos judeus creram. Em outras palavras, acendeu o alerta vermelho no quartel-general do inimigo. Acendeu o alerta vermelho no quartel-general dos fariseus e sacerdotes hipócritas que estavam perdendo ou estavam com medo de perder seguidores, estavam com medo de perder pessoas para Jesus. Como é que pode, né? Esse homem chega aqui, faz um milagre, de repente todo mundo começa a crer nele. Mas entenda, as pessoas que viram os milagres começaram a falar, começaram a contar, e contaram também para os fariseus e sumos sacerdotes. Porque quando Deus opera na nossa vida, queridos, quando nós estamos presentes no lugar que Deus opera, nós transbordamos e falamos daquilo que temos visto e ouvido. Foi assim que a fé chegou até você.
alguém falou do amor de Deus para você. Alguém cheio do Espírito Santo teve coragem de chegar perto de você, que às vezes, eu não vou nem falar do teu passado, que só Deus sabe como era você diante de um crente. E essa pessoa teve coragem para chegar perto de você e falar da graça de Deus, falar do amor de Deus, falar que Deus cura, Deus salva, Deus liberta, que Deus tem um plano para você, tem um milagre para fazer na sua vida. Essa pessoa falou o testemunho dela, contou das coisas que Deus havia feito na vida dela. Você viu e percebeu aquilo que Deus era capaz de fazer e você começou a vivenciar na sua própria vida aquilo que Deus pode fazer quando nós cremos nele, quando nós vivemos com ele. Essa família era amiga de Jesus. Lázaro, Marta, Maria eram amigos de Jesus, igual você e eu, que também somos amigos de Jesus, andamos com Jesus, caminhamos, somos seguidores dele. E às vezes parece que Jesus chegou atrasado. Às vezes parece que Jesus chegou na hora errada. Às vezes parece que nós estamos perdendo a batalha, que está tudo dando errado. Mas para Jesus, irmão, basta somente uma palavra. Basta somente que Ele diga uma palavra e o milagre acontece. E aquilo que está morto ressuscita. Volta a ter vida. Volta novamente a gerar milagre e fé, porque o grande milagre aqui, querido, não era somente Lázaro ressuscitar, mas é gerar fé nos corações. É a semente frutificar. Às vezes nós queremos ver um grande milagre na nossa vida. Às vezes nós queremos ver maravilhas acontecerem na nossa vida, o dinheiro brotar na nossa conta, nós queremos ver, o morto ressuscitar, o paralítico andar, o cego enxergar, mas com que propósito? Nós queremos levitar no poder, ser cheio da graça de Deus, cheio do Espírito Santo, mas com que propósito? E às vezes parece que o propósito é pessoal. Tenho a impressão que muitas vezes o propósito está somente no nosso coração, não está no coração de Deus. O propósito faz parte do nosso plano para ser reconhecido pelos homens. Do nosso plano para os homens aplaudirem. Do nosso plano para os homens fazerem parte da nossa denominação. Do nosso plano para os homens nos seguirem. Esses homens, esses líderes, esses homens conhecidos como homens de Deus, tinham seguidores. Tinham pessoas que acreditavam na sua doutrina, tinham pessoas que acreditavam em tudo aquilo que eles pregavam, e essas pessoas seguiam. E quando Jesus chegou, pregando o Evangelho do Reino, quando Jesus chegou ressuscitando os mortos, falando maravilhas, de repente eles falaram, desse jeito não vai dar certo. Estamos perdendo para esse Jesus aí, hein? Ele não tem a estrutura que nós temos, ele não tem o tempo que nós temos aqui, ele não sequer, ele tem pessoas que possam sustentá-lo da forma correta, mas ele está fazendo uma coisa que a gente não está conseguindo fazer. Ele está realizando milagres, ele está realizando maravilhas. Não tem como a gente contestar isso que Jesus está fazendo, porque o testemunho que chegou até nós é um testemunho verdadeiro, é um testemunho de uma pessoa que nós conhecemos. Não é assim, meu irmão? E quando está lá, às vezes até no jornal a gente diz, será que esse trem é verdade? Às vezes passa cada coisa na televisão, a gente vê na internet, e agora nessa onda de fake news a gente olha assim, será que esse trem é verdade mesmo? Será que isso aí não é vídeo lá do passado que pegaram e estão manipulando? Mas não, eu conheço o irmão Rafael, o pastor Rafael, ele me falou que viu um milagre na vida dele. Eu conheço a irmã Maria, ela falou que Deus fez uma maravilha na vida dela, não é possível que ela esteja mentindo. Não é possível que essa pessoa que eu conheço, que anda comigo, que está comigo, uma pessoa que tem credibilidade, e aí a gente pode até trazer para o ramo dos negócios, em que um produto vende por causa da credibilidade daquele que fala, daquele que usa o produto. Você
né, usa os seus produtos e você fala bem dos seus produtos, e daí as pessoas acabam usando por causa da sua credibilidade, por causa daquilo que você fala. Antigamente bastava o artista aparecer na televisão e pela credibilidade do artista todo mundo comprava. Agora a gente sabe que é tudo mentira, que eles não usam nada aqueles trem. Usava aquele chão, até parece, né, que aquele povo vai usar Neutrox, aí vendia Neutrox para você, se cansou de comprar. E queridos, a gente, quando está em contato com o milagre de Deus, quando está em contato com o milagre que Jesus faz na nossa vida, a gente não se importa com quem está falando. Não importa. E às vezes, a mensagem chega para nós e nós falamos, como é que pode? Deus fez um milagre através dele, não fez através de mim? Deus usou a irmã e não me usou. Deus usou você, irmão. E não me usou, eu que estou aqui em cima do púlpito. Ah, não. Não é verdade uma coisa dessa. Não é verdade uma história dessa. Então eles se reuniram. Irmãos, isso mostra que podemos estar ou achar que estamos perto de Deus enquanto estamos bem distantes dele. Mostra que podemos estar dentro da igreja e podemos estar tramando contra a obra de Deus. Podemos fazer parte, né, daqueles que conduzem uma nação espiritualmente e ainda assim estarmos perdidos espiritualmente falando. Porque esses homens estavam tão perdidos que Caifás lança uma profecia sem saber que era profecia. Lança uma palavra falando a respeito de Jesus, falando a respeito da forma como Jesus morreria e como ele seria importante, sem saber que estava lançando uma profecia. Como a jumenta de Balaão, sendo usado, muitas vezes, né, o mundo, aqueles que tramam contra Deus, aqueles que tramam contra a obra de Deus, Deus pode usar para o seu próprio favor. Aqueles que tramam contra a tua vida, Deus pode usar, às vezes até para te abençoar. Aqueles que querem o teu mal, muitas vezes, os seus planos caem por terra, porque os planos de Deus são maiores. Os planos de Deus prevalecem sobre os planos do homem. Não importa quanto tempo de crente você tem, não importa quanto tempo você está na igreja, a tua experiência do passado, quanto tempo de liderança você tem, em quantos lugares você pregou. Se nós não tivermos a consciência de que somos apenas servos, de que somos apenas instrumento de Deus, nós podemos nos perder nessa obra. Nós podemos nos perder nessa caminhada. Se não entendermos que somos um canal para que Deus abençoe, para que Deus restaure, para que Deus levante vidas, para que Deus coloque vidas no seu devido lugar, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Se não entendermos isso, queridos, podemos ir por um caminho terrível, por um caminho de morte, por um caminho de maldição, por um caminho que nos afasta de Deus. Esses homens decidiram ir por esse caminho e decidiram matar Jesus. Só que os planos deles faziam parte dos planos de Deus. Eles traçaram seus próprios planos, mas os planos de Deus, nos planos de Deus já estava que Jesus morreria. Já estava incluído, e Deus acaba usando esses homens que estavam cegos espiritualmente para cumprir a sua palavra. Porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele vela pela sua palavra para cumprir. E essa palavra se cumpre na nossa vida, se cumpre na nossa família, se cumpre na nossa geração. Não reconheciam as suas incapacidades. E nós precisamos reconhecer isso, irmãos, que somos incapazes muitas vezes. Incapazes de reconhecer ou de fazer qualquer coisa por nós mesmos.
só podemos fazer por meio do Senhor Jesus. É por meio dele, por ele e para ele que são todas as coisas. Jesus gera frutos, produz fé, e essa fé que é produzida no coração das pessoas incomoda as autoridades da época. A fé que é produzida no teu coração, às vezes vai incomodar. A fé que é gerada quando você busca Deus, quando você ouve a palavra de Deus, muitas vezes quando ela gera frutos, ela incomoda. Não foi assim quando você aceitou Jesus? Alguém se incomodou quando você aceitou Jesus. Tem gente que aceitou Jesus e teve que terminar até namoro. Tem gente que aceitou Jesus, teve amizade que se afastou. Tem gente que aceitou Jesus, teve que mudar as práticas. E essa mudança de práticas fez com que pessoas se tornassem incomodadas. Está diferente. Está enjoado, agora não se mistura com a gente. Ficou rico. E queridos, as nossas atitudes, elas são transformadas pelo Espírito Santo de Deus. Então não existe um momento na vida cristã que a gente diga, eu atingi o ápice da espiritualidade, eu estou bem e agora não tem nada que Deus não possa transformar em mim. Porque em suma, o que esses homens estão dizendo é isso, não tem mais nada, nenhuma obra que Deus possa fazer, porque tudo está desse jeito e tem que continuar. A realidade, queridos, é que esses homens estavam com medo do exército romano. Porque sabendo, que muitos poderiam seguir Jesus e ter Jesus como Messias, isso iria alertar os romanos e há uma história do passado de morte, de destruição, de que qualquer levante contra o exército romano ou contra Roma resultaria em morte, em massacre, em destruição. E o medo do homem falou mais alto do que o temor a Deus. E às vezes nós somos assim, irmãos, covardes. Nós temos o temor do homem, o temor daquilo que as pessoas vão achar de nós, o temor acerca da nossa liderança, o que vão achar de mim como líder, eu que estou aqui há tanto tempo, o que vão achar de mim, eu que já estou aqui, já faço parte dessa igreja, sou quase, faço parte dessa parede, dessa estrutura da igreja, sou quase um fundamento, uma lápide aqui, vai ser enterrada aqui nessa igreja. E às vezes nós não queremos mudar, queremos continuar a mesma coisa. Queremos que tudo continue do jeito que está, para manter todas as coisas da forma que estão, enquanto que o Espírito Santo está falando conosco, que Ele quer mudar todas as coisas. Ele quer transformar a nossa vida, Ele quer transformar o nosso caráter, Ele quer nos fazer e nos tornar semelhantes a Cristo, Ele quer nos fazer crescer à estatura do varão perfeito, Ele quer que a gente desenvolva em fé, que a gente cresça. E os milagres são realizados por isso. Para gerar fé no teu coração. Para gerar fé na água, na terra seca, água em terra seca. Para fazer gerar frutos, para fazer gerar vida. Esses homens não entenderam e resolveram matar Jesus. Tem áreas da nossa vida que às vezes parece que a gente resolveu matar Jesus. Parece que a gente decidiu deixar Jesus de fora de algumas áreas da nossa vida. Jesus vai só até aqui. Jesus não vem mais. Hoje eu assisti uma pequena esquete no trabalho, o pessoal teve um culto da União Feminina e fizeram uma pequena peça em que a moça entrava com um saco de lixo que representava os pecados dela, e Jesus então pega aquele saco de lixo, carrega, tira dos ombros dela, se sente mais leve, mas quando Jesus se volta e começa a falar, ela vai por trás ali da cena e abre o saco de lixo e pega alguma coisa, dizendo, não, Jesus, deixa eu ficar com esse aqui, porque esse aqui é tão bom para mim.
E às vezes nós somos assim, somos salvos, o Senhor nos liberta, o Senhor nos livra de todo pecado, mas a gente olha para o lixo de novo e diz, tem alguma coisa aqui que é tão boa, é tão ruim me desapegar desse pecado. Esse pecado é tão bom. E a gente é até liberto em algumas áreas, mas em outras áreas a gente está apegado ao pecado. Ou, o que é pior, a gente está apegado ao nosso pecado, mas quando a gente vê um irmão apegado ao pecado dele, a gente diz, olha lá, vai aquele sem vergonha. Aquele pecador. E a gente acaba se tornando hipócrita, julgando, porque não entendemos a situação e o lugar do nosso irmão. Queridos, eu quero orar por você nessa noite. Deus colocou no meu coração para ungir os irmãos. Ungir como uma forma de prática daquilo que o Senhor nos ensinou. Porque aqui dentro ninguém é melhor do que ninguém. O pastor leu aqui, né, nem sabia, né, que quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce pela barba de Arão. Essa comunhão de Deus, essa comunhão que vem do Espírito Santo, é uma comunhão entre os irmãos, mas é uma comunhão também com Deus. Em outras palavras, Deus se manifesta no meio da comunhão. A presença de Deus vem quando há comunhão. A presença de Deus se manifesta na nossa vida quando estamos dispostos a viver em união. Não somos perfeitos, não somos iguais. Você não pensa igual a mim, eu não penso igual a você. Mas nas nossas imperfeições, servimos ao mesmo Cristo. Nos nossos defeitos, honramos ao mesmo Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor. E é por Ele que nós mudamos. Você não muda por causa da minha pregação, meu irmão. Tolo sou eu de achar isso. Você não muda pelo meu muito falar. Você não é transformado porque alguém fica no teu pé. Mais uma vez já deu mole, né? Mas você é transformado pelo agir do Espírito. É o Espírito Santo que te convence do pecado, da justiça, do juízo, daquilo que você tem que largar. É o Espírito Santo que nos ensina. Então eu gostaria de ministrar sobre a sua vida hoje. Gostaria de fazer aquilo que o Senhor nos manda. Nós devemos ungir uns aos outros. Orar. Se alguém está enfermo, ore. E o Senhor é quem cura. É o Senhor quem faz milagre na sua vida. Só Ele tem poder para dizer, Lázaro, vem para fora. Só Ele tem poder para dizer para você, eu vou ressuscitar aquilo que está morto. Eu vou trazer vida novamente. Eu vou fazer um milagre de novo na tua vida. Eu vou te usar de novo. Eu vou trabalhar de novo através de você. Só Ele tem esse poder, meu irmão. Nossa parte é orar. A nossa parte é colocar você diante de Deus. A minha parte é simplesmente alertar você e dizer, filho, Deus tem tanta coisa para fazer na sua vida. E às vezes a gente olha daqui, né? Deixa eu até acelerar aqui para não atrasar. Mas às vezes a gente olha aqui de cima e a gente vê tanto potencial, tanta coisa que Deus quer fazer, tanta coisa que Deus mostra, que às vezes eu fico até feliz, irmãos. Dá até vontade de sair correndo nessa igreja aqui. O problema é que a gente fica feliz, mas é quando a gente vai falar com o irmão não entende, o irmão acha que tem algum desejo político por trás, o irmão acha que tem alguma outra vontade escusa, às vezes acha, o pastor deve estar querendo alguma coisa de mim, será que ele quer meu dinheiro? Será? Então, irmãos, nós precisamos estar atentos com os nossos ouvidos e olhos abertos
em Jesus. Porque é Ele quem pode fazer o milagre. É Ele quem pode fazer a tua vida frutificar. Não é nenhum líder, não é nenhum homem, nem é nenhum pastor que vai tocar em você e você vai frutificar. É quando o verbo vivo de Deus vem até nós. É quando a sua mão poderosa nos toca, é quando a sua palavra nos sustenta, nos renova. É quando isso acontece que nós geramos fruto, que nós geramos vida, que nós sustentamos a igreja, né, multiplicando a palavra de Deus, porque Deus nos chamou para isso, para sermos multiplicadores da palavra, sermos multiplicadores daquilo que é pregado no domingo, vivendo na nossa vida, colocando em prática todos os dias na nossa vida, renunciando, irmãos. Renunciando, porque renunciar não é fácil. Dizer para esse pecado que a gente ama, que a gente gosta, que nos satisfaz, dizer não é fácil. E nós estamos aqui para dizer que se você fizer isso, grande milagre vai acontecer na sua vida. Nós estamos aqui para dizer que se você crer no Senhor, a sua casa vai ser salva, que se você viver por Ele, a sua vida vai ser liberta, que se você se render a Ele, um milagre vai acontecer, que basta somente uma palavra para tudo se fazer novo, porque Ele tem poder sobre tudo, Ele criou os céus e a terra, Ele tem autoridade sobre você. O nosso papel é só dizer isso, irmãos, e ministrar sobre a sua vida. Eu não queria, nessa noite, trazer uma longa pregação, por isso nem falei para a irmã qual era o texto que eu ia ler, mas o que Deus colocou no meu coração é: ministre ao meu povo. Ministre ao meu povo. Porque a gente está cansado às vezes, vamos falar a verdade, de chegar na igreja, às vezes a gente quer ser ministrado. Mas muitas vezes nós estamos simplesmente trazendo aquilo que está na nossa mente e deixando de lado aquilo que está no nosso coração. Deus quer falar conosco, Deus quer que nós ministremos uns aos outros, Ele quer nos abençoar. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor.